Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao estudo da termodinâmica, falando hoje da transmissão de calor. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um índice que vai remeter o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Hoje nós vamos ver que o calor pode ser transmitido de três formas. Nós vamos começar com a transmissão de calor por condução. A gente sabe que o calor é uma forma de energia que é transmitida de um corpo ao outro em função da diferença de temperatura. A gente também sabe que o corpo com temperatura maior tem suas moléculas com maior energia cinética média que o corpo que tem temperatura menor. Ao colocarmos um corpo em contato com o outro, haverá uma transmissão de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, exatamente por causa das colisões das moléculas dos corpos. Em outras palavras, o corpo que tem maior temperatura, por ter suas moléculas mais agitadas, ao ser colocado em contato com o corpo de menor temperatura, transferirá parte dessa movimentação para as moléculas do corpo mais frio. Esse processo de transmissão de calor é que é chamado de condução. Os metais são excelentes condutores térmicos e por quê? Nos metais existe uma grande quantidade de elétrons livres. Quando formos estudar eletromagnetismo, veremos mais a fundo o que vem a ser isso. Por ora, vale apenas entender que os elétrons livres são os elétrons mais afastados dos núcleos dos átomos. E eles transferem calor através da colisão das nuvens eletrônicas para os outros corpos com muito mais facilidade que outros materiais. É exatamente por isso que eles recebem o nome de condutores. Aqui a gente tem dois corpos com temperaturas diferentes, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Quando colocados em contato, o calor flui do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, exatamente por conta da agitação das moléculas, da diferença de agitação das moléculas de um corpo para o outro. Lei de Fourier. Consideremos uma barra de metal envolvida com material isolante, como na primeira figura. Chamaremos o comprimento da barra de L e a seção transversal da barra de A. Aqui nós temos a barra de metal, tá certo? É envolvida com material isolante. Aqui nós temos o comprimento L, que vai daqui até aqui, o comprimento da barra. E aqui a medida A, que é a área da seção transversal da barra. Esse material isolante serve para evitar que o calor escape através da barra de metal. Se colocássemos nas extremidades da barra, como na segunda figura, dois corpos C1 e C2, cujas temperaturas T1 e T2 pudessem ser mantidas constantes, haveria uma transmissão de calor do corpo 1 para o corpo 2. É exatamente o que a gente percebe nesse esquema. O calor fluiria do corpo 1 para o corpo 2 em função da diferença de temperatura através da barra. É por isso que aqui eu demonstrei o calor, eu coloquei o calor nesse sentido, indo do corpo 1 para o corpo 2. Para o fluxo de calor representado pela letra grega φ, descrito, de uma quantidade de calor em um intervalo de tempo, vale a relação que está aqui. O fluxo de calor é igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Caso a barra não seja envolvida por isolante, haverá fluxo de calor pela sua lateral e, desse modo, o valor aferido para o fluxo será apenas aproximado. Eu já comentei sobre isso no slide anterior. Caso não houvesse esse material isolante em volta da barra de metal, parte do calor seria perdido na lateral dessa barra de metal e nós não teríamos o calor do corpo C1 integralmente transferido para o corpo C2. O fato de a barra ser feita de um único material, ou seja, ser homogênea, faz com que o gráfico da temperatura assuma a característica aproximada de uma reta. É exatamente o que a gente vê aqui no gráfico.
A unidade de fluxo de calor pode ser a caloria por segundo, o joule por segundo ou a caloria por minuto. No SI, a unidade é o joule por segundo, que equivale a 1 watt. Portanto, a unidade de fluxo de calor é igual à unidade de potência. A potência é medida em watts e o fluxo de calor também. Lembrar que 1 joule por segundo vale 1 watt. O físico francês Fourier fez o experimento descrito anteriormente variando o material, o comprimento e a seção da barra de metal, concluindo que o fluxo de calor é igual a K vezes a seção transversal da barra vezes a diferença das temperaturas dos dois corpos, C1 e C2, dividido pelo comprimento da barra de metal, sendo K uma constante que depende do material de que é feita a barra. Essa constante é chamada de condutividade térmica. Ela varia de material para material, exatamente porque cada material tem a sua capacidade de conduzir o calor. Como a gente sabe que o fluxo de calor é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo, a gente pode escrever uma equação para calcular a condutividade térmica dos materiais, que é K igual a quantidade de calor vezes o comprimento da barra, dividida pela variação do tempo, vezes a seção transversal da barra, vezes a diferença de temperatura entre os corpos. A unidade de medida de condutividade térmica no SI é o watt por metro e Kelvin, simbolizado dessa forma aqui. Bom, nossa tabelinha aqui ao lado nos mostra a condutividade de alguns materiais. Aqui a gente percebe que existem materiais que são melhores condutores que outros. A gente pode observar que os metais são bons condutores de calor, enquanto materiais como isopor e lã possuem pequena condutividade e por isso são chamados de isolantes. Então, os materiais que possuem pequena condutividade são materiais isolantes, já os materiais que possuem grande condutividade são chamados de condutores. Existem situações em que a gente precisa usar um material e existem situações que a gente precisa usar o outro material. Por exemplo, para construir uma panela, a gente usa metal para construir o corpo da panela, que é condutor, né? O metal é bom condutor de calor, e construímos os cabos das panelas, geralmente de borracha ou plástico, que são isolantes, exatamente para evitar que a gente queime as mãos quando estiver manuseando as panelas. No inverno, as roupas de lã criam uma camada de ar entre a roupa e a pele. Como tanto a lã quanto o ar são isolantes, a perda de calor é dificultada e, por isso, a gente consegue manter o corpo aquecido. A segunda forma que veremos de transmitir o calor é a convecção. Nos fluidos, o calor pode ser transmitido por condução ou por convecção. A convecção é a movimentação de partes do fluido dentro dele próprio. O aquecedor, que sopra o ar quente, e a circulação sanguínea são exemplos de como é possível um fluido transportar calor. Essa forma de convecção, em que o fluido aquece por onde ele passa, é chamada de convecção forçada. Mas existem também processos de convecção natural. Nesse caso, a movimentação de parte do fluido transporta o calor e faz com que partes quentes dele mesmo transfira calor para as partes mais frias. Um exemplo de convecção natural é a água em uma panela sendo aquecida. Como a água não conduz bem o calor, ou seja, é uma condutora ruim de calor, o processo de condução levaria muito tempo. Nós teríamos que deixar a água muito tempo no fogo. No entanto, com a convecção, ela se aquece com relativa velocidade. Como a água aquecida no fundo da panela se dilata, sua densidade diminui e por isso ela sobe para a superfície. Já estudamos isso quando vimos o princípio de Arquimedes, transmitindo calor a outras partes do fluido. À medida que ela sobe, ela vai transmitindo o seu calor para outras moléculas, essas moléculas que estão mais acima no fluido. Esse movimento é chamado de correntes de convecção. Um outro exemplo de correntes de convecção acontece nas correntes marítimas.
Bom, da mesma forma como ocorre com a água, a convecção também ocorre com o ar, porque ele também é um fluido. Nessa figura, a gente vê que o ar quente, com menor densidade que sai do aquecedor, sai em movimento de subida, enquanto o ar frio, que é mais denso, desce. Por esse motivo, o aquecedor deve ser instalado na parte superior dos ambientes, porque o ar quente, que é menos denso, subirá. Enquanto o ar-condicionado deve ser instalado na parte superior, porque o ar frio, que é mais denso, descerá para as partes inferiores do ambiente. A geladeira é outro aparelho que produz o processo de convecção. O congelador ele resfria o ar, tornando o ar mais denso, e com isso ele desce para as partes inferiores da geladeira, resfriando os alimentos. Ao descer, ele vai trocando calor com os alimentos e sua temperatura volta a subir. O ar, nesse momento, se torna mais quente e menos denso, e por isso ele retorna para a parte superior da geladeira, fazendo esse processo durante todo o seu funcionamento. Um outro fenômeno explicado pelo processo de convecção é a inversão térmica. O que vem a ser isso? Em dias quentes, a camada de ar mais próxima ao solo está mais quente que a camada de ar mais alta. Por isso, as correntes de convecção levam a poluição para cima, para as regiões mais altas da atmosfera. No entanto, em dias frios, a situação se inverte e o ar poluído acaba ficando mais próximo à superfície, provocando diversos problemas respiratórios às pessoas. Pessoal, vamos para a nossa última forma de transmissão de calor, a irradiação. A transmissão de calor por condução e por convecção depende do meio material para que ocorra, ou seja, não ocorre no vácuo. Mas nós sabemos que o Sol transmite calor à Terra, e a gente tem entre o Sol e a Terra o vácuo. O processo que permite que isso ocorra é chamado de irradiação e ocorre em função da emissão de ondas eletromagnéticas. Essa emissão de ondas também é chamada de radiação eletromagnética. Essas ondas têm como origem a oscilação dos elétrons, e a gente vai estudá-las mais adiante quando estivermos falando de ondulatória. O importante agora é saber que elas podem se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. A luz é uma onda eletromagnética, cuja frequência está entre aproximadamente 4,3 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz. A frequência da luz determina sua cor, que vai do vermelho ao violeta. De acordo com as frequências, as ondas eletromagnéticas recebem nomes específicos, conforme a figura. Aqui nós temos os valores da frequência e aqui os nomes que as ondas eletromagnéticas recebem de acordo com essas frequências. Nós temos os raios cósmicos, os raios gama, os raios X, o ultravioleta, o infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio e TV, e aqui nesse pequeno intervalo, o espectro de luz visível ao homem, né? Quando a frequência da onda eletromagnética está nesse intervalo, a gente consegue enxergar a luz. Quando as ondas eletromagnéticas incidem sobre um corpo, três fenômenos podem ocorrer, isoladamente ou simultaneamente, com mais ou menos predominância de um sobre o outro. Parte das ondas podem ser refletidas, parte podem ser transmitidas pelo corpo e parte podem ser absorvidas pelo corpo, transformando-se em outra forma de energia, como em energia cinética das moléculas, aquecendo o corpo, ou seja, em energia térmica. No vidro, por exemplo, a luz tem sua maior parte sendo transmitida por entre o vidro. Já em nosso corpo, acontece a absorção e a reflexão dessas ondas. Entretanto, existem ondas com outras frequências que são capazes de atravessar o corpo humano, como, por exemplo, os raios gama e os raios X. Tanto os raios gama quanto os raios X são ondas eletromagnéticas nocivas ao corpo humano
eles podem, ao atravessar o corpo humano, danificar a estrutura celular do nosso tecido, provocando diversas doenças e até a morte. A gente percebe aqui nas duas ilustrações que eu coloquei no slide o que eu descrevi anteriormente. Aqui no primeiro caso nós temos a reflexão de uma onda eletromagnética, aqui a absorção dela e aqui a transmissão. A transmissão da onda é quando ela passa, por entre o corpo, por entre o objeto. E aqui a gente vê um exemplo de raio-x, de um equipamento de raio-x muito conhecido por nós no nosso dia a dia, muito utilizado pela medicina. Vamos falar agora das leis da irradiação. Bom, a gente já acumulou bastante conhecimento de termologia. A gente sabe, por exemplo, que a temperatura de um corpo está relacionada com a energia cinética média de suas moléculas. A gente viu muito isso quando estudamos a diferença entre calor e temperatura, por exemplo. A gente também sabe que as moléculas são formadas por prótons e elétrons, que são dotados de cargas elétricas. As ondas eletromagnéticas têm origem exatamente na aceleração dessas partículas. Como a aceleração altera a velocidade de movimento das partículas, a gente conclui que qualquer corpo é capaz de produzir ondas eletromagnéticas devido à agitação de suas moléculas. Devemos, com isso, esperar que a potência com que o corpo emite ondas eletromagnéticas aumente com a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a potência emitida. Dito ainda de outro modo, ao aumentarmos a temperatura de um corpo, aumentará a potência com que esse corpo emite ondas eletromagnéticas. Experimentalmente, é possível demonstrar que a potência P emitida por um corpo de área externa A e temperatura absoluta T é dada pela lei de Stefan-Boltzmann, que diz que a potência emitida por um corpo é igual à emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área externa do corpo vezes sua temperatura elevada à quarta. Essa letrinha chamada sigma é uma constante chamada de constante de Stefan-Boltzmann, cujo valor no SI é aproximadamente 5,65 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado e Kelvin à quarta. E E é um número sem unidade chamado de emissividade do corpo, que pode variar de 0 a 1. Caso o corpo esteja em um ambiente cuja temperatura é T', ele absorverá energia radiante com potência P', cujo valor é dado pela equação P' igual a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área vezes a temperatura do ambiente elevada à quarta. Portanto, a potência líquida, PL, emitida pelo corpo é dada por PL igual a P menos P'. Dito de outro modo, é preciso descontarmos da potência total emitida pelo corpo a potência que ele emite em função da temperatura do ambiente. É por isso que a gente pode calcular a potência líquida multiplicando a emissividade pela constante de Stefan-Boltzmann vezes a área vezes a temperatura do corpo elevada à quarta menos a temperatura do ambiente elevada à quarta. Corpos escuros têm emissividade próxima de 1 e corpos claros têm emissividade próxima de 0. As equações mostram que um bom absorvedor é também um bom emissor e, por analogia, um mau absorvedor é um mau emissor. Em outras palavras, se um corpo emite muita radiação, ele também absorve muita radiação. Quando um corpo tem emissividade igual a 1, ele é chamado de corpo negro. Isso porque o preto é uma cor que absorve toda a luz incidente. Como a gente já disse, o corpo negro é um ótimo emissor e também é um ótimo absorvedor ao mesmo tempo. A radiação emitida por um corpo é formada por ondas eletromagnéticas de várias frequências, mas para cada frequência a intensidade de onda é diferente. Abaixo, a gente tem o gráfico da intensidade das ondas eletromagnéticas em função da frequência. O que eu vejo aqui olhando para esse gráfico é que um corpo emite diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Dito de outro modo, um corpo emite
ondas eletromagnéticas em variadas frequências. Mas, para cada frequência, existe uma única intensidade. Aqui nós temos a frequência máxima e aqui a intensidade máxima, nesse ponto que a gente chama de pico. A gente verifica também que há uma frequência máxima para quando a intensidade também é máxima, a gente viu no slide anterior isso. No caso do corpo negro, a frequência máxima é proporcional à temperatura absoluta. Em outras palavras, se eu dividir a frequência máxima pela temperatura absoluta, eu vou obter uma constante no valor de 1,035 vezes 10 elevado a 11 por segundo por Kelvin. Essa equação é conhecida como Lei do Deslocamento de Wien. Exatamente o que está aqui, né? A uma temperatura de 600 kelvins, as frequências das ondas emitidas estão abaixo do intervalo de frequência do espectro de luz visível e, por isso, a gente não as percebe. A partir dessa temperatura, a gente começa a perceber a luz. É por isso que quando a gente aquece determinado objeto, a gente vê o objeto ficando vermelho, avermelhado, né? Na superfície do Sol, a temperatura é de aproximadamente 6.000 kelvins. Vemos no gráfico que a essa temperatura, as ondas emitidas com maior intensidade são ondas de luz. É por isso que a gente enxerga a luz do Sol, né? Aqui no gráfico é muito fácil a gente perceber o que foi dito. A uma temperatura de 6.000 kelvins, as ondas eletromagnéticas com maior frequência que vêm do Sol se apresentam exatamente dentro do intervalo de frequências do espectro visível de luz. E é por isso, como eu disse, que a gente consegue perceber o Sol. Mas vem também do Sol diversos outros tipos de ondas eletromagnéticas imperceptíveis aos nossos olhos, que são algumas delas nocivas ao homem e outras essenciais à nossa saúde. Aplicação das leis da irradiação. Vimos as formas de transmissão de calor e, embora possam ocorrer simultaneamente, também podemos ter apenas uma delas. O calor recebido pela Terra do Sol acontece apenas por irradiação. Na presença de uma fogueira, percebemos em pequeno grau a condução, pois o ar não é bom condutor. Nesse caso, o que temos é principalmente a irradiação. Notem que nesse exemplo não ocorre a convecção, pois o ar quente tende a subir. Portanto, é possível ter irradiação tanto no vácuo quanto em meios materiais. No caso da fogueira, a irradiação está acontecendo por intermédio do ar. Termogramas e dispositivos automáticos. Como a frequência da radiação aumenta com a temperatura, a gente já viu isso, é possível construir dispositivos que são acionados à distância pela presença. Como emitimos ondas na frequência do infravermelho por conta da nossa temperatura, o sensor é acionado pelas ondas nessa frequência. Da mesma forma, as câmeras infravermelhas identificam a diferença de temperatura entre o ambiente e o corpo, produzindo imagens infravermelhas. Esse processo, inclusive, tem sido usado na identificação de doenças como o câncer, dada a diferença de temperatura entre células doentes e as células normais. A gente viu muitas dessas câmeras nos equipamentos dos soldados modernos, câmeras essas que permitem que os soldados enxerguem à noite, tal qual nessa gravura aqui, onde a gente tem a imagem da casa captada pelo aparelho em infravermelho. Ainda falando sobre as aplicações das leis da irradiação, vamos ver o funcionamento das estufas. O vidro que envolve as estufas de plantas permite a passagem da luz e das ondas de infravermelho de alta frequência. No entanto, absorve as ondas de infravermelho de baixa frequência, que são responsáveis pelo aquecimento da maioria dos corpos. O teto e as paredes de vidro deixam a radiação solar passar, sendo absorvida pelo chão, que é pintado de preto. A gente já viu que o corpo negro, ele é bom absorvedor e bom emissor de radiação. O piso, imediatamente após absorver a radiação, passa a emiti-la, exatamente pelo motivo que eu já falei aqui.
na forma de radiação infravermelha de baixa frequência, que é refletida pelo vidro, e isso aquece o ambiente. O que conhecemos por efeito estufa provocado pela atmosfera da Terra acontece de forma similar ao descrito para as estufas de plantas. Dito ainda de outro modo, as ondas de infravermelho de alta frequência conseguem passar pelo vidro entrando no ambiente, mas as ondas de infravermelho de baixa frequência não conseguem escapar da estufa, aquecendo o ambiente onde estão as plantas. Vamos falar também do aquecimento solar, né? Nesse sistema são usadas placas coletoras de energia, as quais aquecem a serpentina com a água. O princípio básico é o da estufa. Ao ser aquecida, a água vai para um reservatório específico para ser usada em chuveiros, torneiras e piscinas. Aqui nós temos um esquema de aquecimento solar. O material do fundo das placas é um material negro, revestido por vidro. O vidro permite que a radiação infravermelha de alta frequência passe por ele e seja absorvida por esse material. O fundo preto, por sua vez, emite radiação infravermelha de baixa frequência. Essa radiação é refletida pelo vidro, não consegue escapar do ambiente, aquecendo assim a serpentina com água que está aqui dentro desse sistema. De fato, muito similar ao que acontece com as estufas. Balanço energético da Terra. A Terra recebe do Sol aproximadamente 1,75 vezes 10 a 17 joules por segundo de energia. Poderíamos chamar o joule por segundo de watts, né? Caso não houvesse atmosfera, essa energia seria quase toda irradiada de volta para o espaço e a temperatura média do planeta seria aproximadamente menos 20 graus Celsius. É exatamente isso que ocorre na Lua. A Lua, por não ter atmosfera, não consegue reter o calor. E por isso, o lado da Lua que não está voltado para o Sol é extremamente frio. Ao contrário do que alguns pensam, o efeito estufa é o que possibilita a vida na Terra. Esse efeito se chama efeito estufa exatamente por se assemelhar ao que acontece nas estufas de plantas. De toda a energia vinda do Sol, 51% é absorvida pelo solo e pelos oceanos, 19% é absorvida pelas nuvens e pelo ar, e 30% é refletida, retornando ao espaço. Dito de outro modo, 51% da energia vinda do Sol chega à superfície da Terra. Dos 51% da energia irradiada pelos oceanos e pelo solo, 45% é absorvida pela atmosfera, enquanto 6% é transmitida através dela, ou seja, 6% dessa energia ainda retorna ao espaço. Esse balanço energético mantém o planeta em equilíbrio. Dito de outro modo, a absorção desses 45% de energia pela atmosfera é o que a gente chama de efeito estufa e é também o que provoca a sensação climática que temos aqui na Terra. Se o efeito estufa é essencial para a vida na Terra, por que é que a gente está tão preocupado com ele? Porque o aumento de partículas absorvedoras de radiação na atmosfera pode elevar a sua temperatura média. Como o CO2 é a principal partícula absorvedora e nossa atmosfera está carregada dessa partícula por conta da poluição, principalmente gerada pela queima de combustíveis fósseis, o planeta sofre um aumento em sua temperatura média. Isso é o que a gente chama de aquecimento global, ou seja, o efeito estufa é potencializado pela sobrecarga de partículas desse tipo em nossa atmosfera. A concentração de CO2 na atmosfera é dada em partes por milhão, ou ppm. Ou seja, dizer que temos 300 ppm significa que para cada milhão de moléculas de ar, temos 300 moléculas de dióxido de carbono. No nosso próximo encontro, ainda dentro do estudo da termodinâmica, vamos tratar do comportamento dos gases. Já vimos o comportamento dos sólidos e dos líquidos. Agora falaremos especificamente dos gases. Eu aguardo vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.